Olá, estamos ao vivo, boa noite, sejam muito bem-vindos aí à live semanal, sempre falando sobre máquinas agrícolas. Hoje o assunto são os 7 fatores determinantes para o bom desempenho do piloto automático. Então, no campo, a maior reclamação quando aquela pista de orientação não fica reta como tem que ser, o problema geralmente é atribuído ao sinal de GPS ruim. Então hoje nós vamos ver outros fatores que também interferem no desempenho desse alinhamento em um piloto automático e ver que não é só o sinal de GPS o culpado. Claro que às vezes ele pode ser, mas não é sempre. Antes de começarmos o assunto, deixa eu só dar alguns avisos. Ainda estão abertas as inscrições para o programa Destravando o Monitor GS3. As inscrições, as matrículas vão encerrar amanhã, então quem quiser fazer o curso, ainda a matrícula está aberta até amanhã, às 23h59. Amanhã nesse horário as matrículas serão encerradas porque eu preciso dar atenção para a turma. Então várias pessoas já se inscreveram, já estão matriculadas. Na quinta-feira as aulas do primeiro módulo serão liberadas para que a gente comece o curso. E aí eu preciso dar atenção para a turma. Então amanhã é o último dia, o último prazo. Quem quiser se inscrever ainda, aí no Facebook, tem o link na descrição desse vídeo para assistir um resumo da aula que eu dei na quinta-feira. E lá na página onde está a aula tem um link, um botão para fazer a matrícula. Então se você ainda não se decidiu, corre lá, uma condição imperdível. Veja lá no vídeo, eu explico tudo direitinho lá. Uma condição imperdível e que não vai se repetir. Eu fiz uma condição assim espetacular. Não é porque fui eu que fiz, mas é uma condição espetacular por ser a primeira turma e eu não vou repetir essa condição nas próximas turmas. Então, dá uma olhada no vídeo e faça a sua matrícula. Aqui no Instagram vai estar na bio o link ainda até amanhã para assistir lá o resumo da aula e também para fazer a matrícula, tá certo? Eu estou nas redes sociais aí, estou transmitindo aqui pelo Facebook, aqui pelo Instagram e depois o vídeo também vai para o YouTube e também estou lá no LinkedIn. Então, praticamente todos os dias tem vídeo novo com dicas, com informações relacionadas aí a esse universo das máquinas agrícolas. Então, entre lá, se inscreva, siga, enfim, cada plataforma é de um jeito, que isso ajuda muito o meu trabalho também. Esse trabalho aí de buscar a valorização dos operadores de máquina agrícola. Uma classe que às vezes é meio esquecida, Então, para a gente valorizar essa classe também e dar dicas e passar informações para que vocês aí possam usar cada vez melhor as máquinas com as quais vocês trabalham. Feitos os avisos, Vamos aí ao assunto de hoje, Os 7 fatores determinantes para o bom desempenho do piloto automático. Aqui a parte de piloto, de monitor, eu sempre falo mais de John Deere, mas o que eu vou falar aqui hoje serve para qualquer marca, de qualquer monitor, De qualquer máquina. Esses fatores interferem no funcionamento do piloto automático de qualquer tipo de máquina que tenha esse dispositivo. E claro, não poderia deixar de ser o primeiro fator que pode causar problemas no correto alinhamento é a precisão do sinal. Então pode ser tanto sinal ruim, ou de repente o pessoal está querendo lá uma precisão de um determinado sistema de correção e está trabalhando com outro. Então tem essas duas coisas com relação a sinal. Quando eu falo aqui de alinhamento, é aquela pista, geralmente pista reta, que a gente marca e quer que a máquina siga retinho naquela pista, como um tiro, assim como o pessoal fala. E muitas vezes
não fica assim, fica, como o pessoal fala no campo, né, a cobrinha, fica meio torto. A linha louca lá da plantadeira, entre uma passada e outra, ela era para ficar com uma distância, ela está ficando em lugares mais abertos, lugares mais fechados, seja com grade, colheitadeira. Então é disso que eu estou falando, né? O alinhamento não sai perfeito como deveria. Então, claro que pode ser o sinal de GPS ruim, como na maioria das vezes o pessoal coloca a culpa só no sinal. Então pode sim ser culpa do sinal. Tem horários também, dependendo o modo de correção que utilizar, por exemplo, o RTK, tem a cintilação, é um efeito atmosférico, enfim, que em alguns horários, geralmente à noite, entre as 7 da noite e 1 ou 2 da manhã, mais ou menos, perde a correção do RTK. Então, acontece realmente. Mas aí tem outra coisa com relação à precisão do sinal. É que às vezes o pessoal quer lá aquela linha retinha, com aquela precisão de 2 centímetros, 2,5 centímetros, que, por exemplo, um sinal RTK proporciona, ou um SF3, mas está trabalhando lá com SF2, com SF1. Qual que é a diferença? É que cada um tem uma margem de erro diferente. Então o SF1, por exemplo, ele tem uma margem de erro de 30 centímetros. Então o que acontece? Se tem aquela linha para seguir, a máquina ela vai sair daquele alinhamento 30 centímetros para um lado ou até 30 centímetros para o outro. Então pode dar uma diferença de até 60 centímetros. E está dentro da margem de erro daquele sinal. E aí não adianta querer, com esse tipo de sinal de correção, querer uma precisão melhor do que essa, porque o sinal não vai entregar. A precisão dele é 30 centímetros. O SF2, a precisão é 10 centímetros. Se for pensar, 10 centímetros é uma coisa pequena ainda, né? Mas talvez para um plantio, ali na plantadeira, né? De soja, de algodão, ou até como alguém mandou mensagem essa semana aí nas redes sociais, no plantio de batata, estava dando uma diferença de 10 centímetros. E se for ver, se estiver usando, por exemplo, o sinal SF2, ainda está dentro da margem. Só que 10 centímetros estava incomodando a pessoa que assistiu o vídeo, que mandou o recado aí, mandou o comentário. Então as pessoas querem uma precisão, falar assim, uma precisão precisa, né? As pessoas querem uma precisão. Mas às vezes o sinal lá que está usando então não entrega aquilo que é esperado. Então, poxa, eu tenho que saber qual é o sinal de correção e saber que cada um vai ter uma margem de erro diferente. E se quiser mesmo a precisão aquela de 2,5 centímetros, vai ter que comprar o sinal que proporciona essa precisão. Os outros sinais não entregam isso. Então não tem jeito, tá? Então já começa por aí. Às vezes o pessoal quer precisão de RTK usando SF2 ou usando SF1. Não vai conseguir. Não tem jeito, tá? Então esse é o primeiro ponto aí. Com relação ao sinal do GPS, que pode estar com algum problema, e também em relação ao modo de correção que está usando. Beleza? Pessoal, tiver perguntas aí, pode deixar nos comentários aí, que eu já vou respondendo aí as perguntas sobre esse assunto, tá? Se vocês também tiverem aí sugestões de pauta para as próximas lives, fiquem à vontade aí para deixar nos comentários. Todos os comentários serão lidos, e com certeza, tiver assuntos aí, sugestões, eu vou fazer lives das sugestões de vocês. E também, se for o caso, aumentar essa lista aqui, né? A princípio, essa lista aqui, ela está assim, fechada, né? Dos fatores, mas se alguém tiver mais alguma coisa, pode colocar aí que a gente comenta aí também. Então, o primeiro foi a precisão do sinal do receptor e o modo de correção, que estão relacionados. O segundo ponto, para ter um bom desempenho no piloto automático, são os fatores do veículo. Se for um trator com uma plantadeira, quando eu falo veículo, eu estou me referindo ao trator. No caso de um pulverizador, é o pulverizador. Uma colheitadeira, a colheitadeira. Então, estou me referindo ao veículo. Mas vamos pegar o exemplo
que fica mais fácil para a gente destrinchar, tem um pouco mais de assunto para falar do trator. Então, se tem lá um trator com uma grade, um trator com um subsolador, com um arado ou com uma plantadeira, os fatores do trator interferem diretamente naquele perfeito alinhamento. Como assim? Como é que eu vou ter um alinhamento perfeito se, por exemplo, o lastreamento do trator está errado? Lastreamento é a distribuição de peso do trator, né? Se o trator tiver com lastreamento errado, com pouco peso, com peso demais, com peso mal distribuído, esse trator vai acabar patinando, pulando, galopando, né? E ele não vai conseguir seguir a linha. Mesmo que o GPS, que o sinal, que o modo de correção de sinal estejam perfeitos. Mas com o trator patinando, pulando, ele vai escorregar, ele vai sair do alinhamento. Então, lastreamento é um ponto importante. Outra coisa, o avanço do trator. O que é o avanço do trator? Avanço é aquela diferencinha que tem ali entre a velocidade do eixo traseiro para o eixo dianteiro. Então, o eixo dianteiro ele tem que andar um pouquinho mais rápido do que o traseiro, quando a tração está ligada. E muitas vezes esse avanço está errado. E aí, claro, o trator também patina demais, o trator fica segurando, escorrega, patina. E como é que ele vai seguir o alinhamento certinho do piloto automático se ele está patinando? Então, o lastreamento errado, o avanço do trator errado, pressão dos pneus. Às vezes pega trator lá que de um lado os pneus estão mais cheios do que o pneu do outro lado. Como é que esse trator vai seguir o alinhamento correto? Não vai conseguir. Ele vai meio de lado, meio torto. E aí vai ficar aquela cobrinha, né, lá no alinhamento, lá no plantio, na pulverização, na colheita. Então precisa que a pressão dos pneus, não só que ela esteja igual, mas que ela seja a pressão adequada, a pressão recomendada. Isso nós vamos ver sempre no manual de instruções lá, no manual do operador. Então, se a pressão dos pneus estiver errada, vai interferir nesse alinhamento. Ou se os pneus estiverem gastos. Às vezes o trator está lá com o pneu gasto, ele não tem tração suficiente e ele fica patinando. Aí o trator, quando patina, ele escorrega e sai do alinhamento também. Então é mais um fator aí que pode interferir no alinhamento da máquina. A marcha do trator, a velocidade de trabalho, se tiver muito devagar ou se tiver muito rápido, também interfere. Também interfere no alinhamento do GPS, do piloto automático. Então olha só quanta coisa envolvida e o pessoal só colocando culpa lá no sinal do GPS. Tem muita coisa envolvida. Então primeiro, tem que alinhar o trator, né? O lastreamento, o avanço, pressão dos pneus bons, com boa tração, a marcha adequada, a velocidade adequada, né? Tudo isso interfere no perfeito alinhamento. Então precisa ter um cuidado. Eu estou falando do trator, mas isso serve também para colheitadeira, pulverizador. Às vezes o pulverizador está lá com um pneu muito murcho, muito cheio, isso interfere. O pneu de um lado mais cheio do que o pneu do outro lado. Isso vai interferir no alinhamento, não tem jeito. Tá? Então tem que verificar todos esses itens. Isso aqui na parte do trator é o que se chama de equilíbrio operacional. Então não é só questão de peso, de lastreamento, mas é lastreamento, pressão de pneu, avanço, e entra também a parte do implemento, né? Que é o próximo item aqui, os fatores do implemento. O que o implemento interfere no alinhamento do piloto automático? As regulagens do implemento. Esse implemento está bem regulado? Sei lá, se for um subsolador, uma grade, de repente está fundo demais, está forçando o trator está patinando, e aí porque o implemento está mal regulado, o trator patina e aí sai do alinhamento. Isso acontece bastante. O tamanho do implemento adequado para o tamanho do trator. Eu já vi situações que
O pessoal pega e engata uma plantadeira num trator que precisaria de um trator muito maior. Aí fala assim, não, mas o trator puxa. Beleza, ele puxa. Só que quando vai puxar, a plantadeira é tão pesada que a frente do trator ela quase levanta do chão. As rodas da frente mal pegam no chão. Como é que vai manter o alinhamento? Então muitas vezes acontece, eu já vi isso acontecer, que o problema do alinhamento, que o trator não conseguia manter o alinhamento, que o GPS não prestava, que o piloto automático era ruim, foi só trocar o trator, colocar o trator do tamanho adequado, ou trocar o implemento, né? Colocar o implemento de tamanho adequado. Acontece isso. É um conjunto, né? Eu falei antes só do trator, mas o implemento é um conjunto com o trator. Então ele precisa ser do tamanho certo, de acordo com o tamanho e a potência do trator, estar bem regulado. Outra coisa também, o implemento tem que estar bem centralizado. Muitos implementos, às vezes, quando coloca lá no campo, eles estão um pouco do lado, não estão bem no alinhamento do centro do trator. Grades mesmo, grade é um problema sério nas fazendas, não deveria ser, mas o pessoal não sabe como trabalhar com grade no piloto automático. Aí o que faz? Toda vez que vai começar um tiro, posiciona o trator e fica arrastando a linha. Era só configurar. Né? Tem que dizer para o monitor que a grade lá ela está deslocada para a direita, para a esquerda no caso, né? As grades são deslocadas para a esquerda. E qual a distância da grade, né? Então, entra também na parte do implemento, assim como na do próprio trator, configurar direitinho as medidas do implemento e do trator lá no monitor. Porque daí o monitor ele compensa isso. Se tiver um desvio lateral ali da grade, eu falo grade porque as grades no Brasil, geralmente, a grande maioria delas são deslocadas um pouco para a esquerda. Mas às vezes plantadeira era para ser centralizada e não é. Às vezes o cabeçalho está empenado. Às vezes, quando foi montar as linhas lá, que muda para plantar soja, plantar milho, plantar algodão, quando foi montar os carrinhos lá da plantadeira, ficou montado um pouco de lado. Acontece muito isso. E como é que isso vai interferir no alinhamento? Um lado, a linha louca lá da plantadeira vai abrir, do outro lado vai fechar. E não vai acertar nunca. Então, das duas, uma, no caso da plantadeira, né? Ou você desmonta a plantadeira toda, os carrinhos todos e posiciona tudo centralizado, ou você informa no monitor que a plantadeira lá atrás tem um desvio lateral para um determinado lado, informa a distância e o monitor corrige isso. Ele faz isso. Então, uma coisa que se fosse para mexer na plantadeira lá, na chave, bater chave, ia levar 1 dia, 2 dias, no monitor a gente leva 1 minuto, 2 minutos ali e resolve o problema. Só que tem que saber onde mexer. Então lá no curso, que as matrículas estão abertas, como eu falei no começo, lá no curso eu explico tudo isso. Como é que você configura o implemento para que o monitor corrija esses desvios do implemento, para que centralize o implemento na linha e não o trator. Que o pessoal tem a ideia que o GPS, o monitor, né, o GPS, que ele centraliza o trator na linha. Não, ele centraliza o implemento. Só que o implemento tem que estar bem configurado no monitor para isso acontecer. Então, pessoal, as configurações, né, de implemento interferem no correto funcionamento do piloto automático. Então, um implemento muito grande para aquele trator, mal regulado, que não está centralizado, que está configurado errado no monitor, o alinhamento também não vai ficar perfeito. Tá certo? Se tiver perguntas aí, fique à vontade, tá, pessoal? Então vamos lá, ó, só recapitulando aí, ó. 7 fatores determinantes para o bom desempenho do piloto automático. Claro, precisão do sinal do receptor é um fator importante e o sistema de correção, mas também entra fatores do veículo, eu falei do trator, né? E fatores do implemento. Então esse conjunto ele tem que estar bem alinhado, né? Ele tem que ter o que se chama de equilíbrio operacional.
Então o trator com a potência certa, para o implemento certo, bem regulado, centralizado, configurado, aí sim vai funcionar melhor o piloto automático. É garantia que vai ficar 100%? Não é garantia. Por quê? Porque tem outros fatores também, né? Então pode ser que o sinal esteja ruim, que o sistema de correção usado não seja o adequado, como eu já falei, ou os outros itens aqui ainda também. Quarto item, condições do campo. Condições do campo também interferem no piloto automático. E tem gente que às vezes que não acredita nisso, mas a condição de campo interfere diretamente no bom funcionamento do piloto automático, no perfeito alinhamento. Como assim? Olha, você não vai conseguir um alinhamento perfeito, por exemplo, se o terreno for muito inclinado. A inclinação lá muito alta, o que vai acontecer? O trator com o implemento, ele vai escorregando. E aí ele vai ter que tentar corrigir, só que ele precisa andar alguns metros para corrigir. Então, nesse tempo, ele vai ficar um pouco fora. Então, não tem como manter uma linha reta num terreno muito inclinado, por exemplo. Já tem dispositivos hoje, o sistema, a própria John Deere tem também, que se instala uma segunda antena no implemento, para centralizar o implemento quando isso acontece, num terreno muito inclinado. Então tem essa opção quem trabalha em terrenos muito inclinados. Mas se não tiver essa segunda antena, vai ter essa escorregada aí da máquina, que é normal. Não é culpa do piloto automático nem do GPS, é culpa do terreno. Outra coisa também, tipo de solo. Trabalhar no solo argiloso é de um jeito, solo arenoso é de outro jeito. Questão de patinagem, tudo isso aí influencia. E vai influenciar no alinhamento. Então, às vezes está tudo regulado, certinho, bonitinho, equilíbrio operacional, lastreamento do trator, o implemento bem regulado, centralizado, configurado, mas chega lá numa mancha, por exemplo, que é um areião. Aqui pela região tem umas manchas assim. E chega lá, o trator começa a patinar e tem dificuldade e não vai conseguir manter o alinhamento se ele está patinando. E ele está patinando por quê? Porque ele está mal lastreado? Não, por causa do tipo de solo. E aí o trator quando patina, ele faz meio que esse movimento, ele escorrega patinando, ele não mantém o alinhamento firme. Então é importante também considerar isso, né? O solo é firme ou é solto? É plantio direto ou é plantio convencional? O plantio direto com solo firme é uma coisa, você consegue manter, a máquina consegue manter o alinhamento sem patinar e tal. Mas o solo que foi preparado, que foi bem mexido, o trator vai patinando um pouco e aí de novo, ele dá aquela escorregada ali e não mantém o alinhamento 100%. Não tem como. Tá? Então precisa ter atenção a essas coisas. Outra coisa, palhada. Se não tem palhada é uma coisa, se tem muita palhada... A palhada pode interferir, fazendo o trator patinar, ele fica escorregando, não tem tração suficiente. Umidade do solo. O solo está seco, o solo está molhado. Se tiver molhado, o trator patina. O trator escorrega, não mantém o alinhamento. Outra coisa, curvas de nível, falando aqui ainda das condições de campo. Aqui na região acontece muito... o pessoal que tem curvas de nível na área, mas quer plantar, pulverizar, colher em linha reta, e aí passa por cima das curvas de nível, pulando as curvas de nível. Vai ficar bom o alinhamento em cima de uma curva de nível, pulando a curva? De jeito nenhum. Não vai ficar perfeito. Porque olha só, quando o trator está trabalhando, por exemplo, eu falo trator, mas pode ser qualquer máquina, tá? O trator está indo e sobe na curva de nível, aí ele inclina para um lado. Se ele entra atravessado, né? Ele inclina para um lado. O módulo de compensação de terreno percebe isso e precisa corrigir esse deslocamento que teve. A antena que está aqui em cima,
Quando tá assim no terreno plano, a antena fica no meio da máquina aqui em cima. Quando vai para o terreno inclinado, por exemplo na curva de nível, a antena desloca aqui em cima, ela sai do centro da máquina. O módulo de compensação de terreno reconhece isso e reposiciona a máquina para manter a máquina centralizada. Só que ela precisa percorrer uma distância para fazer isso. Então ela vai percorrer ali alguns metros. Quando está terminando de corrigir, aí acontece o que na curva de nível? Inclina para o outro lado. Aí percebe de novo o problema. Aí tenta corrigir, só que daí tem que andar alguns metros para corrigir. Quando está terminando de corrigir, nivela de novo. Como é que vai manter a linha reta do piloto automático? Não tem como. O pessoal insiste na curva de nível, tá? E não tem nada de errado com isso, tá? Não tô reclamando disso. Só que o seguinte, nós temos que ter a noção, o entendimento que máquina nenhuma, nem piloto automático, nem plantadeira, nem pulverizador, nem colheitadeira, nada é feito para trabalhar pulando curva de nível. A verdade é essa. Então, mas dá para pular, fica bom? Fica, mas não fica perfeito. Então, o GPS não vai ficar perfeitamente alinhado, a plantadeira vai ficar um pouco de semente fora, na outra parte vai ficar muito fundo. Quando chegar com o pulverizador, uma barra vai levantar demais, a outra vai bater no chão, vai ficar uma mancha sem aplicar. Quando for colher, vai uma parte colher por cima, a outra parte vai pegar terra para dentro da plataforma. Não tem jeito, as máquinas não foram feitas para pular curva de nível. Então, o serviço ali naquele ponto não vai ficar 100%. E com o piloto automático não é diferente. Então, nós temos que ter esse entendimento. Mas eu quero fazer pulando a curva de nível. Beleza, não tem problema. Mas saiba que o trabalho não vai ficar perfeito em cima da curva de nível. Não tem jeito. Tá? Então, inclinação do terreno, tipo de solo, se o solo é firme, se é solto, se tem palhada, se está úmido, se está seco. Às vezes, no caso de um subsolador, de um arado, o solo está seco demais. O implemento está regulado certo, o trator está com lastreamento bom, mas o solo está seco demais, pesa demais para o trator e ele começa a patinar, sai do alinhamento. Plantio, às vezes acontece isso também. Então, tem que considerar isso. Tá? Tudo isso influencia no alinhamento do piloto automático. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, citar o pessoal que está assistindo aí, né? Deixa eu ver aqui. Belmonte Marques, Lucas Fidelis, Thales, 9847 Maurício, Milena Barbosa 45, a Deisa. A Deisa fez curso comigo lá em Riachão das Neves, não foi? Não lembro qual que foi, eu dei vários cursos lá em novembro. Se foi de colheitadeira ou de trator, acho que foi de colheitadeira, né? Silva César Henrique da Silva, né? Tá invertido. Rogério Petchak, é isso? Também fez o curso comigo, fez ano passado já o curso de plantadeira, esse ano fez o curso de colheitadeira, o curso presencial. Sejam bem-vindos aí, pessoal que está prestigiando. Tá? Lembrando, né, as inscrições para o curso online Destravando o Monitor GS3 ainda estão abertas até amanhã. Então, se você ainda não fez a sua matrícula, aproveite uma condição imperdível que não vai se repetir nas outras turmas. No Facebook aí, o link está na descrição do vídeo. No Instagram, assim que terminar a live, eu vou colocar o link na bio, tá? Tá lá o link do meu site, mas eu vou colocar o link para assistir o resumo da aula que eu dei na semana passada, tá? Explicando tudo direitinho, como é que funciona o curso, quanto custa, o que vai ter no curso, bônus. Inclusive tem um bônus que vale mais do que o próprio curso. O curso já está com preço imperdível, aí tem um bônus que ainda vale mais do que o próprio curso. Ficou curioso? Dá uma olhadinha lá no vídeo, né? Você vai ver lá o que é a oferta. O Volney Wunsch, é assim que fala?
Tá aí no Facebook assistindo em Santo Antônio das Missões, ó, lá no Rio Grande do Sul, perto da minha terra. Eu sou lá do Rio Grande do Sul também, sou lá de Santo Augusto, mas já tem uns 12, 13 anos que eu estou aqui no oeste da Bahia. Então, hoje eu sou baiano já, mas eu sou lá daquela região missioneira aí, assim como o Volney também. Obrigado pela companhia. Kelly Silva entrou também. Kelly foi minha aluna do Jovem Aprendiz, não foi? Em Barreiras, aqui no oeste da Bahia. A Milena está dizendo aqui, ela fez o curso de manipulador telescópico. Em outubro do ano passado, né, foi recente, nós fizemos as 2 primeiras turmas do Brasil do curso de manipulador telescópico dentro do Senar. O curso até já existia em concessionário e tal, mas dentro do Senar foram as 2 primeiras turmas do Brasil. E eu tive a oportunidade de ministrar o curso dessas 2 turmas aí. Foi muito legal. Fizemos história aí, né, sendo as primeiras turmas do Brasil dentro do Senar. Tá? Então a gente sempre tentando trazer novidades aí também para o trabalho aí, para o sistema, né, o Senar, os sindicatos, o Sindicato de Luiz Eduardo Magalhães aí que dá todo o apoio também, sempre buscando inovar, trazer coisa nova. Então o curso do manipulador telescópico foi uma dessas. A memória tá boa, né? A Kelly foi aluna mesmo lá do Jovem Aprendiz lá em Barreiras. Tá acompanhando aí, obrigado aí pela companhia. Mas vamos seguir aqui, né? Tem mais alguns itens aqui que interferem no desempenho do piloto automático. Eu já falei aqui da precisão do sinal do receptor e o modo de correção, os fatores do veículo, os fatores do implemento e as condições de campo. Tem ainda o tipo de sistema de direção. Como é isso? Existem vários tipos, 3 tipos de sistemas de direção de piloto com GPS. Na prática, hoje se usa basicamente 2, né? O primeiro já não se usa, mas há alguns anos atrás se usava bastante, lá no começo do GPS, essa coisa toda, que é o sistema auxiliar. Como é que era isso? O sistema auxiliar tinha lá uma antena em cima da cabine da máquina, tinha uma tela mostrando a linha, mostrando por onde a máquina tinha que passar, e tinha uma barra de luzes na frente do operador para orientar o operador. Só que quem dirigia a máquina era o operador. Então o operador ficava ali na direção, de olho naquela barra de luzes. Opa, acendeu a luz para um lado, joga para cá. Acendeu do outro, joga para cá. E ficava isso aí o dia todo ali naquela... Era tenso aquilo, né? Porque cada luz que acendia ali já era 15 centímetros. Se acendia 2 era 30 centímetros saindo do alinhamento. E quem estava dirigindo a máquina não era o piloto automático, era o operador. Eu cheguei a trabalhar com máquinas desse jeito. Ajudava muito, era muito bom, né? Só que era meio tenso, né? Você andar com um pulverizador a 20 e poucos quilômetros por hora e meio que ficava de olho só na barra de luzes. Não dava muito tempo de ficar olhando para as barras, porque senão você saía do alinhamento. Então esse é o modo, o sistema de direção auxiliar. Hoje ninguém praticamente mais usa, tá? Aí tem o sistema universal. O sistema universal, isso quase todas as marcas, modelos têm essa opção, que você pode instalar em qualquer máquina. Por exemplo, a gente pode pegar um sistema antena, monitor, tudo, o auto-track universal, né, que é aquela parte da direção ali, que controla a direção, pode pegar o sistema John Deere e instalar em máquinas de outras marcas. É possível fazer isso. Então você pode instalar o sistema da John Deere na Valtra, no Case, no Massey Ferguson, enfim, é possível. Só que ele é meio que uma adaptação. Então a gente, para ele trabalhar, instala a antena, instala o monitor, tem que puxar o chicote, fica lá todo meio bagunçado até, porque não tem um lugar para isso. Mas aí como é que ele controla a direção do trator?
Tem que arrancar, desmontar aquela parte do volante ali do trator, do pulverizador, da colheitadeira, tira o volante e monta a outra peça no lugar, que é o chamado ATU, Auto Track Universal. Ele tem motores elétricos que esses motores, de acordo com o comando do monitor, esses motores é que vão dirigir a máquina. Então ele não vai atuar diretamente no sistema de direção da máquina, ele vai atuar no volante. Então o que acontece? Algumas vezes as máquinas têm lá uma folga na direção, alguma coisa desse tipo. E ele também demora um pouco mais para reagir. Então o sistema universal ele funciona bem, tá? Só que ele tem uma margem de erro um pouco maior. Ele não é tão preciso quanto o sistema integrado, que é o próximo que eu vou falar. O integrado é aquele que já vem de fábrica, montado na máquina. Qual que é o mais preciso desses três? O integrado, com certeza. Aí o que acontece? Às vezes o pessoal quer precisão de sistema integrado usando o sistema universal. O universal não vai ter a mesma precisão. Ah, mas eu estou usando o RTK. Sim, o sinal de correção que tem 2,5 cm de precisão. Mas a direção do trator tem um pouco de folga. Então até que percebe que está saindo do alinhamento, que traz de volta, o trator já saiu um pouco mais. Aí fica naquele negócio ali. Então o sistema universal ele é muito bom, tá? Não estou dizendo que ele é ruim não. Só que nós temos que saber que a precisão dele não é tão boa. Ele vai ter uma margem de erro um pouco maior, comparado com o sistema integrado. Então tem que ter essa noção aí. Aí o que faz? Se o problema for folga na direção, conserta a folga na direção. Vai melhorar. Vai ficar perfeito? Não, porque a própria resposta do sistema universal é um pouco mais demorada. Às vezes, não muito, né? Às vezes ali um segundo, uma fração de segundo já dá diferença no alinhamento. Então nós temos que entender. E aí chega um ponto, às vezes, que não tem muito o que fazer. Você já alinhou o lastreamento, o avanço do trator, regulou o implemento, o sinal está bom, o modo de correção está o mais preciso possível, só que chega uma hora que não tem mais muito o que fazer. Sei lá, se a terra estiver muito solta, ou se eu estou usando o sistema universal, ou se o terreno é inclinado, chega uma hora que tem meio que se conformar com aquela linha não tão precisa. Só que a gente entendendo os motivos, pelo menos a gente fica conformado, né? Não fica lá reclamando e xingando o pessoal do concessionário, aquela coisa toda. Então, entender isso aí é fundamental. Mais um fator determinante para o bom desempenho do piloto automático. Modo de rastreio. O que é o modo de rastreio? É o tipo de pista. Lá nos monitores nós podemos usar a pista reta, que é a pista mais usada, de longe, disparado, eu acho que uns 95, 98, 99% das pistas que se usam por aí são pistas retas. Não tem nada de errado com isso, tá? Mas tem situações que a gente pode usar pistas curvas. O monitor consegue trabalhar com pista curva, inclusive tem dois métodos lá nas pistas, né? Tem a curva adaptável e a curva AB. Cada uma tem suas características. E ainda tem a pista circular. Então, para alguma situação que precisa trabalhar em círculo, talvez um pivô num plantio de frutas ou de café, tem a opção também, comprando a ativação, de fazer a pista circular. Qual que é a diferença aqui entre os modos, o modo de rastreio e os tipos de pista? É que a pista reta para o sistema é muito mais fácil de fazer um alinhamento mais perfeito. Na pista curva ou na pista circular, o próprio sistema ele já tem um pouco mais de dificuldade de manter o alinhamento 100%. Então eles são métodos muito bons, mas a precisão não é a mesma da pista reta. Então já tem uma diferença. Sem contar o seguinte, quando eu coloco a máquina ali para começar a fazer curva, especialmente se for atrás ali do trator um implemento de arrasto, quando eu faço uma curva aqui, o implemento lá atrás ele sai do centro do trator.
ele faz a curva um pouco mais por dentro, um pouco mais fechada. Então o implemento ele vai saindo do alinhamento quando tem essas curvas. Uma pista circular, o implemento atrás ele vem o tempo todo deslocado, se a curva é para cá, né? Ele vai o tempo todo deslocado um pouquinho para cá, ele não vem bem no meio do trator. E isso, aquilo que eu falei, que o implemento, o trator tem que estar bem configurado, as medidas lá no monitor, aquela coisa toda. Só que quando a gente faz essas curvas, o sistema não consegue corrigir isso. Ele tem uma falha nessas horas de curva. Então nós não podemos exigir que numa pista curva ou numa pista circular que tenha a mesma precisão de uma pista reta. Então tem diferença sim. Por isso é um dos motivos o pessoal mais usa pista reta. E outro dos motivos é que às vezes não sabe usar pista curva. Mas aí já é outra história também, né? Muitas vezes quando eu mostro no monitor uma pista circular, uma pista curva, o pessoal fica admirado. Aí fala assim, eu sabia que tinha, mas não sabia como usar, né? E é bem simples de usar. Então nos cursos aí sempre eu mostro para usar todos os recursos do monitor, não só bater ponto A e B, não só usar pista, mas fazer os mapas, usar os outros tipos de pista. A própria pista reta tem outros métodos de gravação, vários outros recursos de mapas de colheita, mapas de pulverização, mapas de plantio. Então tem uma série de funções no monitor que muitas vezes não são usadas, por falta às vezes de conhecimento. E o sétimo aqui, ponto, né, o sétimo fator determinante para o bom desempenho do piloto automático é a calibração do módulo de compensação de terreno, o famoso TCM. Esse aqui é uma coisa tão simples de fazer e a maioria das máquinas está com TCM descalibrado, pelo menos as que eu vejo. Vou para uma fazenda, dar um curso de colheitadeira, de trator, de pulverizador, quando vai olhar lá, e aí, a calibração TCM? Não, nunca fiz. Ou fez, mas quando pergunta como fez, não fez do jeito certo. Então, grande parte das máquinas acabam que estão com o TCM descalibrado. O TCM o que é? Aquilo que eu já falei antes, né? Eu tenho a máquina aqui, minha mão é a máquina, tá? Vamos usar a imaginação um pouquinho. E lá em cima da máquina tem a antena, né? No centro da máquina. Quando a máquina está em terreno plano, a antena fica no centro da máquina. Só que quando essa máquina inclina, a antena desloca, né? Qual que é a implicação disso? A implicação disso é que o sistema ele tem como referência a antena. Então, quando nós falamos que o sistema GPS, piloto automático, centraliza o trator na linha, isso não é verdade. O sistema centraliza a antena, não a máquina. Só vai centralizar a máquina se o módulo de compensação de terreno estiver calibrado. Aí, o módulo de compensação de terreno, ele consegue perceber essas inclinações. Nós temos que informar também a altura da antena em relação ao solo para saber quanto que essa antena mexeu aqui em cima, para daí fazer o quê? Perceber que teve uma inclinação que tirou a antena do eixo e aí faz o quê? Está indo aqui, inclinou para cá, joga o trator para manter aí sim o trator centralizado na linha e tira a antena da linha quando está no lugar inclinado. Então o módulo de compensação de terreno é isso. Ele tem um giroscópio dentro da antena que ele reconhece as inclinações para frente, para trás, para os lados. Aí pela distância que é informada da antena ao chão, ele sabe qual que é a distância e manda o sistema corrigir isso para centralizar a máquina, e para isso tem que tirar a antena do alinhamento, de cima da linha. Porque a princípio, se não tiver TCM, quem vai sempre seguir a linha é a antena que vai em cima da linha, não o centro da máquina. Se a máquina inclinou, ele vai tirar a máquina do lado para manter a antena. Se o TCM estiver funcionando, ele reconhece essa inclinação e joga a antena para fora da linha
para centralizar o trator. Como é que vai fazer isso se o TCM está descalibrado? E aí, deixa eu só ver aqui, que eu não lembro de cabeça, mas uma inclinação no terreno de 1 grau, que se não tiver um aparelho lá num teodolito, alguma coisa assim, a gente nem percebe a inclinação de 1 grau no terreno. Já dá uma diferença, se o TCM estiver desligado ou descalibrado, já dá uma diferença de 5,6 centímetros. Aí o pessoal está lá pagando o RTK para ter uma precisão de 2,5 centímetros. Aí trabalha com o TCM descalibrado. Aí se o terreno tiver 1 grau de inclinação, já está dando um erro de 5,6 centímetros. Adianta pagar RTK? Se a inclinação for de 5 graus, 5 graus a gente ainda não percebe, a gente olha e acha que o terreno é plano. 5 graus de inclinação já dá uma diferença de 27,4 centímetros. E o pessoal lá pagando RTK para ter uma precisão de 2,5 centímetros. Aí não calibra o TCM, o terreno tem uma inclinação de 5 graus, dá uma diferença de 27 centímetros. E ainda é 27 na ida e 27 na volta, vira 54. Tem isso ainda. Se a inclinação do terreno for de 10 graus, que ainda é pouca coisa, aí que a gente vai começar a perceber um pouquinho. Se for de 10 graus, dá 55,1 centímetros de diferença que sai da linha, se o TCM estiver descalibrado ou desligado. Isso é 20 vezes aí a precisão do modo de correção RTK. Aí o pessoal está lá pagando RTK para ter a precisão, não calibra o TCM, aí tem um desvio lá de 50 centímetros, aí fala o quê? O sinal do GPS que não presta. Não é isso que acontece? Podem deixar aí nos comentários, quem já ouviu isso. Então é muito fácil só jogar a culpa no sinal, ou do GPS ou do RTK. Quando o pessoal está usando lá o RTK não presta. Tá, mas o TCM está calibrado? Tá, não tá. Beleza. O trator está com o lastreamento certo? Não, não está. O implemento está bem regulado? Não. Está centralizado? Não. Como é que está o solo? Está molhado, está patinando. Como é que vai manter o alinhamento? Não é culpa do GPS, do piloto. Então, pessoal, tudo isso influencia para ter um correto alinhamento. A precisão do sinal, claro, é importante. O modo de correção é importante também, mas aí entra os fatores do veículo, do implemento, condições de campo, o tipo do sistema de direção, o modo de rastreio, o tipo de pista e calibração do TCM. Tudo isso aí vai influenciar no alinhamento. E aí é o seguinte, nós temos que corrigir todos esses fatores para daí sim ter um alinhamento perfeito lá. Aquele tiro retinho, por exemplo, numa pista reta, que é o que todo mundo quer. Só que nem sempre consegue. Então tem situações que é uma terra que foi preparada, que está molhada, e tem que trabalhar molhado mesmo, não tem como esperar. Está muito seco, é muito arenoso, enfim... Às vezes não tem muito o que fazer. A gente corrige o máximo que pode, ajusta, tal, um item, outro item, mas tem algum que não tem jeito. E aí nós temos que nos conformar e trabalhar com aquela margem de erro ali que vai ter. Infelizmente é assim que funciona. E aí muitas vezes também se tem uma ideia de comprar principalmente lá a licença do sinal de correção RTK, e achar que o RTK vai resolver os problemas. Não vai. Pelo contrário, o RTK no começo, ele só mostra os problemas que você tem lá no campo. Então, se o trator tiver com o lastreamento errado e você começa a usar o RTK, ele vai te mostrar. Se o implemento não está centralizado, ele vai te mostrar. Se tiver muito molhado, vai mostrar. Então, no começo, o RTK ele vira meio que uma dor de cabeça, porque ele começa a mostrar todos os outros problemas, todos esses outros fatores aqui que eu falei. Aí, claro, vai corrigindo, vai ajustando,
a própria lavoura, máquina, implemento, TCM. Calibração TCM é muito fácil de fazer, nem 5 minutos consegue calibrar. Pode fazer em qualquer lugar, inclusive, desde que seja plano. Pode fazer lá na lavoura, em qualquer lugar. Então, é bom vocês saberem que existem todos esses fatores, que o problema não é só o sinal do GPS que vai resolver, ou só o modo de correção. Achar que vou comprar o RTK ou o SF3, que tem uma precisão parecida, que vai resolver todos os problemas de alinhamento. No primeiro momento não vai exibir, vai mostrar todos os outros fatores que estão com problema. E aí sim você vai corrigindo e com o tempo vai melhorando. Mas se você não conhecer todos esses outros fatores, você vai ficar só colocando a culpa no RTK, no GPS, no piloto, no monitor, no fabricante, no concessionário, no técnico do concessionário, vai xingar o técnico e às vezes ele não tem culpa de nada, né? Ele está ali ajudando, só que às vezes também ele não tem o conhecimento que deveria desses outros itens, ou às vezes também ele não consegue explicar isso aqui. Então, quem está lá na ponta, lá no campo, o operador, o encarregado, o coordenador, supervisor, gerente, o proprietário, tem que saber disso aqui. Tem que ter uma noção disso aí, saber que vai ter sim algumas falhas por causa não só do sinal, não só do sistema de correção, mas por causa de todos esses outros fatores que eu falei aqui hoje. Tá bem, turma? Pessoal que está acompanhando aí, eu agradeço a presença de vocês, o pessoal que acompanhou aí. Lembrando sempre que as lives que eu faço aqui, toda semana tem live falando sobre máquinas agrícolas, então cada semana é um assunto diferente. Eu já tenho algumas pautas aqui anotadas para as próximas, mas se vocês tiverem outras sugestões de pauta, fique à vontade, eu agradeço as sugestões, ajuda bastante, e aí a gente vai fazendo outros assuntos mais para frente, as lives sempre ou na terça ou na quarta, geralmente, tá? Para poder conciliar com o trabalho presencial aí. Nesse mês de fevereiro eu tô fazendo um trabalho aí de um programa de cursos de colheitadeiras de grãos no sindicato de Luiz Eduardo Magalhães aqui. Então são 5 turmas, acaba uma turma, já começa outra, acaba, já começa outra, são 5 cursos em sequência. Todos os anos nós fazemos esse programa de cursos antes de começar a colheita. Colheitadeira de grãos é uma máquina que geralmente o operador fica muito tempo sem mexer, e aí quando vai colher de novo precisa dar uma reciclada, relembrar muitas coisas. Então nós fazemos esse programa, mês de fevereiro agora. Então às vezes para conciliar, né? Às vezes está em fazenda, às vezes está no sindicato, às vezes está em algum lugar. Então às vezes a live é na terça, às vezes é na quarta. Ou talvez até em outro dia da semana, se for o caso. Mas eu sempre aviso aí com um card antes, tá? Então fiquem atentos aí no Instagram, no Facebook, que eu aviso o dia e o horário sempre da live, pelo menos com um dia de antecedência. No mais, eu estou aí nas redes sociais, curta, compartilha, se inscreva, siga, fiquem à vontade aí para acompanhar os materiais que eu disponibilizo. E lembrando que amanhã fecho as inscrições para a primeira turma do curso Destravando o Monitor GS3, um curso 100% online, com um preço imperdível, que eu nunca mais vou repetir, é só para a primeira turma, com um super bônus ainda, que vale mais do que o próprio curso, já vale mais do que o próprio curso na condição normal. Nessa turma a condição está imperdível e ainda tem um bônus que vale mais do que o próprio curso. Ficou curioso? Veja aí no Facebook, tem o link para ver a explicação, o vídeo e fazer a matrícula, está na descrição do vídeo. Aqui no Instagram eu vou colocar agora na bio, então entre lá e veja e faça a sua matrícula até amanhã. A condição não vai se repetir, tá bom? Pessoal, obrigado pela companhia. Bom trabalho aí o pessoal que está na lida aí, né? E até semana que vem na próxima live aí. Até mais.